Olá pessoal, muito bom dia! Meu nome é Lincoln Guassi, eu sou diretor da empresa de educação Aulas Fantásticas e hoje a gente está aqui para trabalhar o tema Os Contos de Fada em Tempos de Crise. Então, para dar as boas-vindas a vocês, apenas quero dizer que sempre que você se sentir à vontade sobre algum problema técnico que você esteja passando, às vezes o volume da voz está baixa, às vezes talvez a imagem esteja travando. Então dá o seu feedback pra gente aqui nos comentários que a gente tenta fazer o melhor para poder melhorar, tá bom? Fora isso, para dar as boas-vindas para quem nunca esteve com a gente nos nossos eventos, eu gostaria de contar um pouco sobre o que é o Aulas Fantásticas. Então, o Aulas Fantásticas foi uma iniciativa desenvolvida em 2015 que vem de uma longa trajetória minha dentro da pedagogia Waldorf e da antroposofia. Então, quando eu cheguei nessa pedagogia como educador, eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu posso fazer algo disso chegar para o mundo? Porque realmente é uma pedagogia tão maravilhosa e a antroposofia como corrente filosófica também, ela alimenta tanto o ser humano, mas eu também tinha consciência que isso era uma tarefa de vida, uma escolha de vida. As pessoas que acessam a pedagogia, a gente costuma brincar que a gente matricula os filhos, mas a gente se matricula também, porque mudam os nossos conceitos, muda a nossa visão de mundo. Então, conforme eu me desempenhava nas minhas atividades pedagógicas, eu descobri que talvez algo que a pedagogia Waldorf pode fazer e levar para qualquer lugar, em qualquer meio educacional, meio corporativo, reuniões de família, trabalhos internos, seja a sua metodologia. Muita gente diz que pedagogia Waldorf e metodologia Waldorf é a mesma coisa. Não é. A pedagogia Waldorf é uma coisa muito mais ampla, mas a metodologia, que é a espécie de mecânica que nós fazemos nas aulas, essa sim pode ser traduzida para qualquer espaço. Então, basicamente, essa metodologia habita tudo que a gente faz nos nossos eventos. E eu vou contar um pouquinho para você de como vai ser essa metodologia, porque daqui a pouco você vai vivenciá-la, né? Então, antigamente, quando a gente dizia que a gente tinha que aprender algo, não sei, vamos voltar para os gregos. Quando a gente olha os gregos e como eles aprendiam, basicamente existia na Grécia a figura de um tutor. Os sábios, né? A barba era sinal de sabedoria na Grécia. Os sábios barbudos, que andavam com seus tutores pelo mundo, observando o mundo. E ao observar o mundo, os tutorandos iam justamente provocando perguntas. O que é isso, o que é aquilo, como se faz isso, como se faz aquilo. E nessa troca de perguntas, de fato se ia chegando sobre um conceito do que era o mundo, ou que estava sendo observado, né? Então, por exemplo, o que a gente vai trazer aqui hoje é uma tentativa de resgatar no mundo que não é mais grego. Ao contrário, é um mundo bastante mental, um mundo bastante intelectual, mas resgatar a dimensão da experiência, que é o que essa anedota que eu contei para vocês simboliza. Então, em qualquer espaço onde haja troca de conhecimento, onde haja transmissão de conteúdo, a gente pode primeiro ousar vivenciar uma experiência. E quanto mais artística for essa experiência, melhor. O que eu chamo de artístico? Os artistas que estão me ouvindo agora podem me ajudar aí também, né? Mas o artístico é algo que você propõe ao espectador, propõe a si mesmo, que não está acabado ainda. E diante de você existe esse desafio de você se lançar na experiência e a experiência te trazer uma verdade. É um jogo de esconde-esconde que a arte nos provoca, né? Então, num primeiro momento, em qualquer aprendizado, eu posso oferecer esse âmbito. Justamente uma experiência, que na pedagogia Waldorf a gente chama de fenômeno. Um fenômeno. E que eu vou chamar aqui, pelo nome da iniciativa, de fantástico. Porque é assim que a gente se expressa no cotidiano, no linguajar comum, quando a gente está diante de coisas que a gente não conhece e elas se explicam por si. De alguma maneira, dentro da gente, a gente sabe que elas estão se explicando. Então a gente está diante de algo que a gente fala, nossa, que fantástico, né? Muito bem. Num segundo ponto, depois de a gente interagir com essa experiência, a gente vai ter um tempo aqui nos comentários de a gente juntos construir o que derivou dessa experiência pra gente. De fato, o que a gente sentiu, o que a gente pensou, o que a gente aprendeu.
e ver se desse amálgama de experiências surge um conceito. Ou seja, surge a verdade que a gente precisa aprender hoje, que num outro momento talvez a gente precisasse aprender outra coisa, mas que de fato vai ficar alimentando a gente no dia de hoje. Então, para resumir, para você não ser pego de surpresa, nós vamos viver uma experiência, debater sobre essa experiência e conceituar essa experiência, tá bom? E isso você encontra sempre no Aulas Fantásticas, onde quer que você esteja, no evento presencial, online. Essa é a nossa intenção, tá bom? Então vamos voltar agora para o começo. A pergunta, o título que nos dirige hoje é Os Contos de Fada em Tempos de Crise. Então, contos de fadas, independente do momento que a gente esteja vivendo, que é tão desafiador, não tem contraindicação nunca. São profundos mistérios, são de fato informações maravilhosas, símbolos maravilhosos, com os quais a gente pode se debruçar e aprender muito. Muita gente acha que conto de fada é para criança. Minha opinião pessoal, não é. Muito pelo contrário. Para crianças, para adultos, para idosos, mas se principalmente adultos e idosos se afeiçoam com esse conteúdo, vocês não têm ideia do poder que isso pode ter sobre as crianças. Que talvez seja o que move muitos de vocês a estarem hoje aqui. Tá bom? Então, feita essa introdução, eu só quero fazer um esclarecimento técnico, tá bom? Que é o seguinte. Essa live aqui de hoje é para adultos, tá bom? A gente vai ter daqui a pouco uma vivência com o conto de fada, mas vai ser muito curtinha e acho que não vale a pena você colocar as crianças aí na frente da tela. Porque a nossa intenção no final desse evento é que você se sinta tão apropriado desse conteúdo que deseje fazer isso com uma criança, com um adulto, enfim, tá bom? Eu tô vendo que a Víndia falou que o microfone tá um pouco baixo, eu vou tentar falar um pouco mais alto, tá, Víndia? Então, se você quiser me dar mais feedback daqui a pouco, escreve aí que eu tô lendo um pouco os comentários de vez em quando, tá bom? Muito bem, se mais alguém tiver com questões técnicas, me avisa que eu tento aqui ver se eu consigo melhorar, tá bom? E se você está sentindo bem o som, também dá o seu feedback. Olha, o Vinícius está me dizendo aqui que ele está ouvindo bem, mas está com fone. Essa é uma ótima dica, tá? Coloca o seu celular conectado com uma caixinha Bluetooth ou então com um fone, que fica super bom. Fica gravado também, viu, Nairton? Bom, feito o parênteses técnico, eu estava dizendo para vocês, essa live aqui é para adultos, em primeiro lugar. E, segundo lugar, o objetivo dela é que a gente investigue os contos de fada e a gente, de fato, depois chegue para uma aplicação. Essa é a segunda coisa que eu quero falar para vocês. A terceira coisa é que a gente vai precisar de algumas coisas por perto aí daqui a pouco para você se preparar. A principal delas é muito fácil. Papel e caneta. Tá bom? Então tenham papel e caneta por aí por perto. E eu recomendaria também que você tivesse a sua água, porque isso ajuda a gente a se hidratar e não se distrai ao longo do evento. Tá bom? Então, vamos lá? Agora a gente vai viver o passo da experiência. E quero fazer um parênteses antes da experiência, que essa experiência que a gente vai viver hoje me acompanha já há muito tempo. E eu sou apaixonado pelo conto que eu vou contar para vocês. Então, muitos de vocês que estão aqui me vendo talvez já tenham escutado esse conto dos meus eventos. Mas eu dizia no começo que quando a gente usa um conto de fada, por exemplo, de forma artística, a gente nunca sabe onde a gente vai chegar depois. Então, eu queria também te preparar para isso. Pode ser que a gente chegue num lugar que a gente não chegou se você teve comigo um evento presencial. Tá bom? Muito bem. Preparados? Então, vamos lá. Colorim colorar, este conto vai começar. Era uma vez um príncipe que buscava por esposa uma princesa.
mas deveria ser uma verdadeira princesa. Viajou, pois, por todo o mundo buscando uma. Princesas não lhe faltavam, mas todas tinham seus senões. Tamanhas eram as falhas que sempre encontrava nelas. Voltou para casa triste e abatido, pois não havia conseguido encontrar uma verdadeira princesa. Uma noite, sobreveio uma tempestade. Os raios rasgavam o céu, o trovão rolava e a chuva caía aos borbotões. Era um horror. Foi então que se escutou alguém bater à porta do castelo e o próprio rei foi abri-la. Lá fora estava uma princesa, mas quanto ela havia sofrido com a chuva e com a tempestade. A água corria-lhe pelos seus cabelos e vestes, entrava pelo bico do sapato e saía pelo calcanhar. Ela dizia ser uma verdadeira princesa. É o que vamos ver, pensou a rainha. Nada disse, porém. Entrou pela porta do quarto, retirou toda a roupa da cama e colocou sobre o estrado um grão de ervilha. E sobre o grão de ervilha correu seguidamente 20 colchões e 20 acolchoados de pena. Ali, a princesa deveria dormir naquela noite. No dia seguinte, perguntaram-na como havia dormido. Muito mal, respondeu a princesa. Não pude pregar o olho a noite toda. Parecia que havia algo embaixo do meu corpo me incomodando e que me deixou com o corpo todo marcado. Um horror. Foi então que todos se deram conta de que se tratava de uma verdadeira princesa, pois somente uma verdadeira princesa teria uma pele tão sensível. O príncipe, então, casou-se com a princesa, pois agora tinha certeza de que se tratava de uma verdadeira princesa. O grão de ervilha foi parar no Museu do Palácio. E lá ainda está até hoje, se é que ninguém o levou. Vejam só que bela história. Colorim colorar, colorim colorado. Este conto está terminado. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa experiência, tá bom? Então, para que a gente possa continuar essa experiência agora, eu vou te propor um desafio, tá? Você pode fazer esse desafio de duas formas. Então eu vou contar para vocês quais são. A primeira forma é a seguinte: se tiver alguém aí do seu lado, você vai fazer um exercício de dupla com a pessoa, tá bom? Você fica frente a frente com ela, tá? Essa é a primeira opção. A segunda opção é se você tem um espelho em casa, tá? Eu acho mais legal o espelho. Talvez funcione na câmera do celular, porque talvez alguns de vocês estejam aí no celular, mas talvez o espelho seja mais interessante. Então, se você tiver com bateria e puder ir em direção ao espelho do banheiro ou do quarto, se você não tiver com alguém aí ao seu lado, você pode fazer isso, tá bom? Então vamos lá.
Se você está de frente dessa pessoa, olha para os olhos dela, tá bom? E se você está na frente do espelho, olha para os seus próprios olhos, certo? E agora que você já olhou para essa pessoa e já olhou para os próprios olhos, agora então eu vou pedir que você feche seus olhos, certo? Fecha seus olhos, fecha seus olhos. E daqui a pouquinho, quando você abrir os olhos, não ainda, você vai ter 20 segundos para olhar para esses olhos. Os seus na frente do espelho ou os da pessoa que estão na sua frente, tá bom? Você não vai falar nada, você não vai rir. Se você sentir que rir, põe a mão na boca, tá bom? Mas são só 20 segundos e você vai olhar em silêncio. Durante esses 20 segundos, eu vou te pedir que você tente extrair desse olhar uma palavra, tá bom? Desse olhar você vai extrair uma palavra que resuma talvez a essência desse olhar, ou seja, uma palavra que veio do nada. De repente foi a primeira palavra que você sentiu a hora que abriu os olhos. Você não tem que julgar como é essa palavra, tá bom? Não precisa julgar nada. Só tem que reter essa palavra. Então a Elisângela disse que ela não ouviu o desafio. Eu vou falar então mais uma vez. Elisângela, o desafio é o seguinte. Tendo ouvido a história, agora a gente vai estar diante de uma pessoa, frente a frente, se você tiver alguém aí do seu lado, e vai olhar nos olhos dela. Sem rir, se tiver vontade de rir, tem que pôr a mão na boca, tá bom? São 20 segundos apenas e você tem que se conectar com a profundidade do olhar da pessoa. Se não tem ninguém aí do seu lado, você vai fazer isso com um espelho, certo? Eu recomendo que seja com um espelho, não com o celular. Vai na frente do espelho e você vai ter um tempo de olhar para os seus olhos durante 20 segundos, tá bom? E durante esse tempo, você tem que extrair desse olhar uma palavra. Essa é a única tarefa. Combinado? Não julgue a palavra que você recebeu. Elisângela, se você escutou agora o desafio, manda um joinha aqui pra gente. E se alguém mais não escutou o desafio, é muito importante para a sequência do evento que você saiba o que tem que fazer. Então me escreve aqui nos comentários, tá? Vou esperar um pouquinho para ver se mais alguém escreve. Bom, a Sila tá dizendo que tá normal, o Vini também. Então acho que eu vou continuar, tá bom? Então agora sim, na frente da pessoa que você está, ou no espelho, fecha seus olhos, fecha seus olhos, fecha seus olhos. Inspira bem fundo, solta o ar e se prepara para essa tarefa. Daqui a pouco você vai abrir os olhos e reter desse olhar uma palavra. Então agora vai chegar o momento de fazer isso. Então agora você está de frente de uma pessoa ou na frente de um espelho e você vai olhar por 20 segundos para essa pessoa e vai reter então uma palavra, ok? Então inspira, solta o ar e abre os olhos. E tempo, pode fechar os seus olhos, fecha seus olhos. Pode ser que alguns de vocês tenham conseguido a palavra, pode ser que alguns de vocês não tenham conseguido a palavra. Se você conseguiu a palavra,
eu vou te pedir que você mantenha ela muito viva aí no seu pensamento. Pode ser que você esteja de olhos abertos e fazendo isso ou fechados, como você se sentir melhor. Mas mantenha essa palavra viva nos seus pensamentos. Eu gosto de sugerir que você talvez comece a pôr cores ou efeitos de fantasia nessa palavra. Pode ser que ela comece a brilhar mais, pode ser que ela comece a ficar envolta de elementos da natureza, pode ser que ela vá ficando maior, pode ser que você vá sentindo a palavra pelo seu corpo, tá bom? Se você não tem nenhuma palavra e está de olhos fechados ou abertos, tente relembrar como foi esses 20 segundos. E se permitir mais um tempinho para que essa palavra chegue. Lembrando, pode ser, tá? Não sei. Normalmente acontece assim, que você esteja julgando um pouco que palavra tem que receber. Tem que ser uma palavra. Não precisa ser fantástica, surreal, impressionante, filosófica, espiritualista. É uma palavra, certo? E a gente vai fazer um trabalho com essa palavra. É isso que importa. Tá bom? Então eu vou dar mais um tempinho para você estar com a sua palavra e deixar ela bem viva dentro de você. E para aqueles que já estão com a palavra, eu vou então fazer o próximo desafio. O próximo desafio é muito importante para que você, com essa palavra, forme então outra estrutura. E para a gente chegar na outra estrutura, vai ser muito legal. Então é assim, ó. Imagina que essa palavra agora nos seus pensamentos está bem no centro, tá? E ela está muito viva. Agora vai aparecer uma palavra antes e uma palavra depois dessa palavra. Vão se formar então 3 palavras, sendo que a primeira que você recebeu está no centro, tá? Então agora tem uma palavra antes, a palavra sua que está escolhida e a palavra que vem depois. E elas estão se relacionando agora a ponto de começar uma frase do meio para fora. Olha que maluco. Do meio para fora, para o começo e para o final, começa a se formar uma frase. Então, por exemplo, a Jéssica escreveu agora que a palavra dela é compaixão. A palavra central é compaixão. Começa a aparecer antes e depois de compaixão 2 palavras que começam do meio para fora a constituir uma frase. E você continua ampliando agora mais uma palavra antes, mais outra palavra depois, se você precisar. E aí você tem 5 palavras de começo e de final. E coloque aí quantas palavras forem necessárias para formar agora uma frase objetiva. Tá bom? Uma frase objetiva com sujeito, verbo e predicado. Em homenagem aos professores de português que estão me ouvindo aí. Para que ela fique bem sintética, bem objetiva. E aí você possa digitar aí nos comentários. Tá bom? Quando você tiver a sua frase pronta, nos comentários, escreve. Tá bom? Então, retomando. Tem uma palavra que você imaginou, que você pensou. Antes e depois surgem outras 2 palavras. Antes e depois vão surgindo outras palavras, a ponto de formar uma frase. Então, por exemplo, a Ivane escreveu azul, serenidade, sol. Como isso ainda não constitui uma frase, a Ivane pode tentar imaginar como seria essa composição. Sei lá, o azul traz a serenidade proveniente do sol, por exemplo. A Maria Eugênia colocou uma frase muito interessante. Assim, não busca nada mesmo. Ótimo, o que é legal da frase da Maria Eugênia é que ela não precisa estar exatamente feita em si própria. É uma frase. A frase da Maria Eugênia, por exemplo, sugere que tenha uma resolução antes, para ela dizer assim. Certo? Aí já começam a aparecer frases um pouco mais elaboradinhas. Então, a Paula Cruz. Perdão, a Paula Cruz subiu agora nos comentários.
O Vini escreveu: mesmo em meio à mais forte corredeira, aquele com vontade é capaz de nadar na contramão. Então são frases que vêm mais complexas, menos complexas. A Ruth escreveu: vejo cor aqui. A Débora: não tenha medo do futuro, mais confiança em você. Certo? Então, para a gente dar sequência agora à nossa tarefa, eu vou pedir que você escreva no comentário. Se você já escreveu, não escreva mais nada, porque é muito importante agora. Tá bom, vou entregar. É muito importante agora que se mantenham as sequências das frases aí nos comentários. Tá bom? Muito importante que se mantenha assim nos comentários. Tá? E aí qual é a segunda tarefa? Por isso que você tá com papel e caneta na mão. Tá bom? Você agora vai olhar para esses comentários e olhando para esses comentários, você vai escolher um trecho de comentários, olha só, que contenha, no máximo, 7 frases. Certo? Você vai escolher, sei lá, eu estava comentando agora entre o Vini e a Ruth, por exemplo. Então vamos supor que eu pego lá entre o Vini e a Ruth, tem 5 frases. Eu vou pegar essas 5 frases e vou assumir que essas frases se interrelacionam formando um texto. Ou, por exemplo, uma poesia. Normalmente, eu incentivo que seja uma poesia, porque na poesia tudo pode. A poesia é subjetiva. A poesia muda conforme o leitor que lê. Então ela traz uma mágica diferente, uma mágica especial. Então escolha até no máximo 7 comentários. E agora no papel, escreva esses comentários, um embaixo do outro, assumindo que foi uma pessoa que escreveu esse texto. Vamos falar de outras formas assim. Imagina que foi uma pessoa que escreveu esse texto. Elas formam um texto ou uma poesia. Pode ser que magicamente você comece a escrever essas 7 frases e elas já estejam combinando. Se elas já estão combinando, ótimo, você completou a tarefa. Se elas ainda não estão combinando segundo a sua sensação, você pode começar de pequeno para grande. O que eu estou querendo dizer com isso? Veja se pequenos conectivos já não ajudam. Certo? Por exemplo, vou fazer um exemplo ao vivo aqui. A Rosana postou: bem-vinda, és doçura misteriosa. Tens cansaço nos olhos, com vontade de chorar. O comentário da Rosana estava em cima, da Fernanda estava embaixo. Não tinha a palavra tens antes de cansaço, mas eu inseri porque a Rosana estava falando, especialmente me parecia, com alguém, com a que era uma doçura, imagino que seja a princesa. E aí eu coloco o conectivo embaixo. Pode ser um verbo, pode ser uma pequena coisinha que você coloca e já ajuda. Tá bom? Quando você tiver já pronto isso, sem conectivos, com conectivos, ou se você está com muita dificuldade, você pode talvez inverter um comentário. Pequenas coisas, tá? Não comece a reescrever e fazer um texto sozinho seu. Você até poderia fazer isso, mas não é o objetivo agora e a gente não tem tanto tempo, tá? Mas o objetivo é que você faça então uma pequena poesia, um pequeno texto de até 7 frases. E aí você escreve aqui nos comentários pra gente, tá bom? Digita aqui e a gente vai ver o que saiu, tá bom? Então, se você já tem uma pequena amostra desse exercício, pode colocar aqui embaixo. A Ivane se arriscou, ó. No azul do céu, encontro a serenidade e me esqueço no sol da esperança. Quem disse que os poetas não vivem dentro da gente, né? Na live que a gente fez no mês passado, a gente comentou uma frase que eu amo de um escritor, que é o Rubem Alves, e ele diz que nós somos poemas encarnados. Então, já dando um pouquinho de spoiler, a nossa próxima live aqui no Aulas Fantásticas vai ser sobre poesia. E uma das coisas que a gente vai falar vai ser justamente essa. Poesia não é para quaisquer alguns.
brincando com o trocadilho de poesia não é para qualquer um, né? Poesia é para todo mundo. A Ivânia acabou de dar esse exemplo aqui. Às vezes vem um texto no estilo diferente, como se fosse uma mensagem. Por exemplo, a Jéssica escreveu: só o amor traz compaixão. A dor que sentimos pode se transformar. A Teresa escreveu: saudades sem tristeza. Assim sonho com o nosso encontro. Olha que interessante, né? A Jéssica vai como mensagem, a Teresa traz como algo assim, parece uma mensagem da esfinge, né? Saudades sem tristeza, assim sonho com o nosso encontro. A Kelly, por exemplo, trouxe uma frase afirmativa. Quase que uma frase assim de preparação por dia mesmo, né? No presente acordada eu vivo, no futuro ainda durmo. Olha que frase interessante que a Kelly nos deu de presente pra gente de fato pensar, por exemplo, no momento atual, que é o que a gente vai conversar mais pra frente. Tá bom? Vamos ver a da Ana Luísa? Ana Luísa. Em cada janela aberta entrava luz. Do amor, uma imensidão profunda. Bem-vinda és, doçura misteriosa. Apesar do cansaço nos olhos, com vontade de chorar, é perfeito ter vitalidade no amor. Uau! Vocês realmente são incríveis, não são? Muito interessante como a colheita está sendo feita por aqui, tá? Então, olha só. A gente precisa agora dar o próximo passo, tá bom? Vou contar para vocês o próximo passo. O próximo passo tem a ver com o que vocês acabaram de fazer. Foi surpreendente, não foi? Às vezes a gente lembra dos tempos da escola, quando a gente pensava assim: eu preciso escrever um texto sobre alguma coisa. Na minha experiência era nas aulas de redação. A professora chegava e falava assim: o título da redação é, na minha época era famoso esse assunto, década de 90, globalização. Vocês têm 1 hora para fazer essa redação. E a gente ficava lá na carteira, pensando, por onde eu vou por aqui, vou por ali. Quando, na verdade, o que eu descobri com essa ideia fenomenológica de abordar os conteúdos, essa maneira artística que o Aulas Fantásticas traz, e está inspirada na pedagogia Waldorf e na antroposofia, que a gente, na verdade, tem que buscar o cerne. No caso, o exemplo que eu estou dando, o cerne é globalização. Começa a formar algo sobre globalização e as coisas vão se encaixando ao redor, né? Então hoje a gente teve essa experiência. Vocês retiveram uma palavra do seu olhar ou do olhar do outro, construíram uma frase e outras pessoas estavam fazendo a mesma coisa. E quase que simbioticamente, essas frases uma embaixo da outra foram se juntando e vocês conseguiram fazer esse amálgama em muito pouco tempo. Agora, o que é o mais interessante? A gente conseguiu um registro escrito disso, a gente fixou algo escrito disso, e com base nisso que está fixado, agora a gente pode trabalhar. E aí talvez agora venha o pulo do gato, para vocês perceberem como essa abordagem é de fato fantástica. Cada um olhou para uma pessoa ou para o espelho, cada um tem um momento de vida. Cada um ouviu a história de forma diferente. Mas então por que magicamente tudo se encaixou? O que será que explica isso? Alguém acha que sabe? Escreve aí nos comentários. O que será que faz com que a gente tenha se encaixado? De novo, tinha um contexto totalmente próprio. Tinha gente que estava olhando os olhos de outra pessoa. Tinha gente que estava olhando para o espelho. Cada um pensou numa palavra e ninguém sabe qual é a palavra do outro. Dessa palavra surge uma frase, a gente posta nos comentários. Das frases em sequência você pega um trechinho e de fato forma um texto, uma poesia. O que faz isso acontecer, gente? Escreve aí nos comentários. O que vocês acham que explica isso? De que forma a gente conseguiu chegar num resultado tão fabuloso como alguns que eu compartilhei aqui,
de uma forma tão intensa, na minha percepção, tão rápida e ao mesmo tempo com contextos aparentemente tão díspares. Quem acha que consegue, me explica aqui nos comentários. Deixa eu rodar eles mais para baixo aqui. Então a Víndia arriscou. Somos um só. Fiquei feliz de ver o comentário da Víndia. Quer dizer que ela está me escutando. Legal, Víndia. A Maria Luísa disse: associação livre e sentimento puro e legítimo do mundo. A Paula disse que o que fez a gente se encaixar foi o conto que você contou na introdução. Tá, bingo pra Paula. Isso com certeza tem relação. Vamos deixar isso dormindo um pouquinho, já vamos retomar isso daqui a pouco. A Jéssica disse: o canal da entrada da alma dos olhos? Foi poética a maneira como ela colocou, mas tem bastante a ver. Vamos segurar isso também. O Vini colocou algo muito interessante também. A psicologia fala muito disso. Inconsciente coletivo. Nós somos todos humanos. Se buscamos as mesmas coisas, chegamos nos mesmos lugares. Então olha só. O conto, a alma como janela através dos olhos e o inconsciente coletivo. A Cristine colocou a conexão do grupo. Muito interessante pensar nisso. Justamente no momento que a gente não está se vendo fisicamente, né? Sincronicidade, conexão espiritual, a conexão da vida, o sentimento, diz a Silvia. Então, só para que a gente siga juntos, vamos explorar essas 3 perguntas que surgiram, tá? Na verdade não foram perguntas, foram 3 observações. E a partir disso, se vocês quiserem continuar colocando nos comentários o que vocês acham que surgiu, eu vou temperando junto aí, tá? Só para vocês se situarem, a gente agora está no momento 2. A gente teve a experiência com o conto, né? Seria a experiência 1, nosso fenômeno. Depois a gente começou a preparar o momento 2, que é esse momento que a gente está debatendo, se tateando, para saber exatamente o que a gente vai extrair dessa experiência, tá? Então vamos lá. O conto, retomando, a ideia de inconsciente coletivo e a ideia dos olhos como janela da alma. Tá bom? Com certeza, a Paula estava certa. Quando a gente prepara um conteúdo dessa maneira, a gente encontra o que é o artístico que vai carregar o aprendizado. Hoje, nesse caso, foi o conto de fada. Eu acredito muito que o conto de fada é um recurso artístico. Pode ser que seja uma música. Pode ser que seja um relato de uma experiência. Por exemplo, um relato de um viajante sobre uma paisagem. Pode ser que seja uma narrativa histórica baseada nessas pessoas que viveram esses momentos. Pode ser que seja uma dinâmica física. Pode ser que seja uma dinâmica teatral. Pode ser que seja uma poesia. Hoje, no caso, a gente usou a poesia para coletar, mas às vezes a própria poesia já é um fenômeno em si, né? Então, primeiro fazer esse esclarecimento para vocês, baseado no que a Paula colocou. Quando a gente medita um fenômeno que é capaz de carregar o que a gente quer expressar, a gente traz liberdade para as pessoas que estão aprendendo. E isso que me deixa mais contente quando eu leio os comentários. Vocês daqui a pouco vão perceber que a gente vai chegar num lugar que eu já sabia, porque eu estava preparando esse evento, mas vocês chegaram por si. Isso não tem preço. Não tem preço. E com certeza, então, o amálgama principal é o fenômeno que você medita para isso. O conto de fada, nesse caso, trazia uma informação. E o conto de fada, como qualidade, traz uma informação anímica muito profunda. Eu gosto, então, sempre de trazer nesse momento uma autora que eu gosto muito, é a Clarissa Pinkola Estés. Ela é uma psiquiatra. Ela prefacia uma das edições dos Irmãos Grimm, de contos de fada, e ela diz nessas introduções do livro coisas maravilhosas. Ela diz que os contos de fada foram capazes de captar, no passado, uma realidade
em que o intelectualismo não estava presente. Era natural para as pessoas se expressar através de imagens. O que eu estou chamando de imagens é como quando a gente tem os ditados populares, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Em vez de falar assim, olha, não adianta, quem é próximo de você nunca vai acreditar em você. Se você está na mesma escola e traz um professor de dentro da escola para falar, é diferente de quando você traz alguém de fora. Isso é como a mente explica. Quando eu falo casa de ferreiro, espeto de pau, de fato, eu estou usando uma imagem, todo mundo entende, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver com a vida humana atual, talvez, a presença do ferreiro, ela é menos presente, espeto de pau. Vocês estão me entendendo? São imagens que aparecem. Ali uma linguagem imagética. E como a linguagem imagética estava presente mais nos tempos antigos, quando a gente escuta um conto de fada, a gente se conecta com um primórdio de tempos humanos. A gente se conecta com um momento da humanidade, como diz o Vini, agora há pouco, esse consciente ou inconsciente coletivo era muito mais notável. E para que isso é importante? Para que a gente entenda que o conto de fada, então, ele é um véu de imagens que nós temos à nossa frente. E se a gente escuta ao pé da letra o conto de fada, a gente não chega a muitos lugares. Se a gente vai com uma compreensão intelectual do conto de fada, a gente vai começar a se incomodar com ele, porque ele não é feito para a razão humana. Ele é feito para o coração humano. Né? Tem um comentário aqui, né, da Lilian, que está ajudando a Augusta com o nome da autora. Então vou falar de novo. Eu posso escrever depois, quando acabar a videoconferência, né, a nossa live aqui. Eu normalmente deixo ela gravada, disponível no Facebook. Então lá nos comentários eu escrevo esses dados, tá bom? Mas é isso. Clarissa Píncola, com K, Estés. Escreve igual estes no português, mas o último E tem um acento agudo, então fica Estés. Clarissa Píncola Estés. E também vi um outro comentário aqui agora que estava perguntando o nome do conto. Obrigado por esse comentário, porque é muito importante para quem especialmente não tenha ouvido o conto. A partir de agora, você pode buscar ele na internet também. Eu também vou disponibilizar ele na página do Facebook. Mas ele se chama A Princesa e o Grão de Ervilha. Tá bom? E o autor é Andersen. Christian Andersen. Então, A Princesa e o Grão de Ervilha. E o autor Hans Christian Andersen. Tá bom? Parênteses feito, retomando então. Quando a gente escolhe olhar os contos de fada, com esse olhar de profundidade do coração, da alma, de imagens da alma, normalmente a gente começa então a vivenciar ou imagens que são arquetípicas. O que eu chamo de arquetípicas? O príncipe, a princesa, o rei, a rainha, o castelo. Interessante que essas imagens também vêm da Idade Média. Tema para um próximo encontro, mas para que vocês possam refletir como talvez era o pensamento dos homens na Idade Média. A gente acha que todo homem pensava igual em qualquer era da humanidade, né? Não. A nossa evolução intelectual, a nossa consciência racional também foi evoluindo. E, como uma dica, você pode buscar isso também nos escritos do Steiner. Ele diz que na época medieval a gente ainda pensava muito com as imagens. As imagens permeavam, né, a gente como um todo. O conto de fada remonta, por exemplo, esse tipo de realidade. Tá? Então, de posse então, dessa informação, o que eu estou querendo dizer para vocês? Mais uma vez partindo daquelas 3 observações, né? A gente então primeiro teve um amálgama imagético que mexe com raízes profundas da humanidade, que se chama contos de fada. Isso nos direciona ao que o Vini contribuiu. Ou seja, se essas imagens nos uniam muito mais a partir do coração, e imaginando que nos tempos antigos a nossa individualização era muito menor do que é hoje, em que a gente tem muito mais esse efeito na humanidade, isso contribui para que a gente tenha tido a sinergia dos textos. Mas aí falta a última contribuição, que foi a contribuição que a gente colocou, que era justamente
esses olhos aí como janela da alma. Só isso, os olhos como janela da alma já é uma baita imagem, né? Mas enfim, o que a gente fez ao escolher olhar nos olhos 20 segundos e que relação isso tinha a ver com o conto? Pensa agora que o gesto feito com esse desafio, na verdade, é uma tentativa de ressignificação do conto. Em outras palavras, o que a gente fez foi o conto na prática. Pronto. Me diz aí nos comentários, o que você acha que pode explicar que a gente fez o conto na prática ao olhar nos olhos do outro ou no espelho por 20 segundos? Me conta aí. Deixa eu passar aqui os comentários. Por que o que a gente fez foi realizar o conto na prática? Quem acha que tem uma sugestão? A Renata escreveu algo interessante. Qual ervilha nos impede de crescer? Vou usar esse comentário para fazer algo que a gente não falou até agora. Pode ser que você tenha encontrado uma palavra não agradável. Tá bom? Se essa palavra não foi agradável, ou talvez foi uma palavra que você falou, ué, de onde surgiu isso? Pode ser que você tenha encontrado algo que de fato você pode ter como horizonte para trabalhar internamente, com personalidade, né? Então o pessoal está escrevendo aqui, ó. A Maria Eugênia escreveu, procuramos o pelo no ovo, ou ervilha abaixo dos 20 colchões. A Silva escreveu, encontrar a verdade. Quando olhamos nos olhos, estamos olhando o interior de alguém, disse o Vini. Enxergar através de várias camadas. Exatamente, pessoal. É muito legal quando a gente começa a trabalhar com vocês nos comentários. A gente colocou o conto em prática na medida que a gente entendeu que isso aqui são os colchões. Quando a gente olha de fato para alguém, me veio esse exemplo agora, tá? Não é muito bom, mas eu vou fazer. A gente olha o Senado brasileiro, a gente olha a Câmara dos Deputados no Brasil e tá todo mundo engravatado, né? Ou quando a gente tá na rua e vê alguém engravatado, a gente tem uma sensação de que essa pessoa é mais respeitosa, ou ela tem mais hombridade, ou ela... E não é aí que tá o valor das pessoas. Tá dentro. Então é daí que vem essa expressão que foi levantada tão belamente hoje. Os olhos são a janela da alma. Quando a gente olha nos olhos, de fato, eu tô então buscando algo que está mais no interior da gente. O que faz esse conto ser tão poderoso, e vocês adultos já estão começando a sacá-lo, é que ele ensina a gente de que o que a gente está buscando está dentro. Está no interior. Tá? Então, a partir desse pulinho próximo, eu queria que a gente entrasse diretamente para a exploração do conto. Tá bom? Quando a gente começa a trabalhar com esse tipo de metodologia, pessoal, acontecem umas coisas interessantes, tá? Então, vou contar a minha pessoal dessa noite. Na pedagogia Waldorf, na antroposofia, a gente diz que se a gente quer uma solução para algo que está acontecendo, a gente tem que fazer uma pergunta antes de dormir relacionada a isso e levar para o sono. Obviamente, a minha energia estava ligada a vocês, no que eu queria trazer para vocês com essa experiência de hoje, né? E no meio da madrugada, começa a tocar no meu aparelho de som interno, não sei se já aconteceu aí com vocês isso, começa a tocar uma música. E essa música não parava de tocar. Quando eu acordei hoje, eu falei, uau, acho que eu vou cantar essa música. Preparei meu violão, não cheguei no nível que eu queria, por isso eu não vou fazer isso. Mas de qualquer maneira, daqui a pouco vocês vão poder dar o play aí na versão maravilhosa que é desse intérprete, que se chama Milton Nascimento, que fez com a sua voz uma obra de arte de uma composição que é do Sá, daquele trio, né? Sá,
Guarabira, etc. Então, Luiz Carlos Sá e o Sérgio Magrão compuseram essa música e o Milton Nascimento brilhantemente a interpretou. E a música se chama Eu, Caçador de Mim. Conhecem? Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Longe ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta. Nada a fazer senão se esquecer o medo. E assim por diante, não é? É uma música maravilhosa. E agora, então, vamos fazer o pulo do que a gente estava conversando. O conto como amálgama, esse inconsciente coletivo, os olhos como janela da alma, a busca para além do externo, do físico, para algo mais interior. E a gente agora usa essa música, um novo processo artístico, para imaginar o seguinte: e se no conto, tchan, 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 e se no conto, na verdade, o príncipe estivesse buscando a si próprio? E se, na verdade, mais do que o príncipe buscando a si próprio, eu posso imaginar algo assim: e se cada um dos personagens do conto ou das situações do conto possam ser comportamentos humanos, atitudes humanas, ideais humanos? Como seria para a gente recontar essa história? Então eu vou te pedir agora um último exercício para a gente chegar na fase da conceituação, tá bom? Que é, faz uma retrospectiva agora da história com uma dica, tá bom? Em todo lugar da retrospectiva em que você encontrar a palavra princesa verdadeira, substitua pela palavra verdade. Só isso. Tá bom? Quando você encontrar com os personagens da história, tente substituir o personagem por uma palavra que revele a força desse personagem. Então, vou entregar um pouquinho do ouro só, tá? Porque a gente já está no final do nosso evento aqui. Quando a gente, por exemplo, vê a atitude do príncipe, ele carrega uma atitude de busca, certo? Ele está buscando, ele está em movimento. E por onde ele busca? Por todo o mundo, não é verdade? Então ele busca fora. É lá fora que ele está buscando, não é lá dentro que ele está buscando. Certo? Então você poderia substituir o começo da história assim, né? Era uma vez a busca humana. E ela saiu pelo mundo buscando a verdade. E conforme essa busca humana avançava pelo mundo exterior, buscando a verdade, só apareciam senões. Só apareciam poréns. E quanto mais a busca humana foi lá para fora, mais então encontrou verdades imperfeitas. E essas verdades imperfeitas faz com que a gente retorne para si mesmo à noite, por exemplo, e esteja cansado. Mas, de repente, aconteceu uma tempestade. Uma tempestade interna nessa busca humana. Certo? E siga então agora com a retrospectiva. O que aconteceu com essa tempestade? Essa tempestade gerou algo que assusta, talvez seja uma informação, e ao mesmo tempo gerou um novo comportamento, que é o do rei. Tenta escrever aqui para mim, qual que é o comportamento do rei? O rei, ao abrir a força de dentro de si
para ir num dia de tempestade, escutar alguém bater na porta, abrir a porta, que tipo de coisa a gente move? Quem pode escrever aí para mim? A gente move então uma qualidade. A Jéssica colocou recolher e cuidar. Vamos guardar essa para um pouquinho depois. Tem a ver, Jéssica, mas guarda essa, que foi ótima. Ótima, a Paula colocou embaixo. A Carola também. Coragem. Então, a busca humana lá fora não traz tanto preenchimento, eu me recolho, de repente eu tenho uma tempestade. A gente chama de insight. Às vezes não é um insight tão positivo, às vezes é. Mas é uma informação que chega muito verdadeira. Será que eu tenho força para chegar a essa informação? Abro a porta, coragem. E quando eu encontro lá fora, eu encontro uma princesa. Aí como eu brinco nos meus eventos, vou fazer aqui, né? É uma princesa Disney? É uma princesa de sapato de cristal? Uma princesa com seu coque? Não, é uma princesa verdadeira. E às vezes a verdade não vem arrumadinha. E essa verdade veio completamente lavada. A maneira como a gente tenta no mundo físico mostrar que alguém se renovou da verdade, que alguém se purificou, por exemplo. No budismo humano, a gente tenta representar isso da pureza. Por isso que a princesa está envolta em água. Entra pelo bico do sapato e sai pelo calcanhar. É muita pureza. Então, essa coragem humana, quando a gente está diante dessa nossa verdade que a gente atinge, a gente então está diante dela, e aí a gente então precisa agora se proteger e cuidar. É isso mesmo? Ela é uma verdade pura? A princesa no conto dizia que era isso. Eu sou uma verdade pura para você, ser humano. Mas eu tenho o direito de me proteger e cuidar. Aí vem a rainha. E de fato me pergunta, você está olhando para além da aparência? Você está olhando para além dos olhos na janela da alma? E se você tem coragem e está olhando, você vai ver que mesmo que a coragem, que a verdade te incomode, sim, ela está lá embaixo de 20 colchões, eu acho que ela não está me incomodando, mas está. Eu posso me casar com ela. E eu posso fazer algo bonito com isso. Quantos de nós não temos exemplos na vida de tombos que a gente tomou ou de coisas não tão boas que a gente escutou, mas que a gente decidiu trabalhar com isso e falou, quer saber? Essa é uma verdade. Alguém viu isso em mim, talvez seja verdade, vou explorar. Ou, por exemplo, foi a morte de alguém, ou, por exemplo, pessoal, foi uma crise. Uma crise que hoje não precisa colocar embaixo de 20 colchões para a gente saber que ela está incomodando. Que é o confinamento que nós estamos passando, a saúde das pessoas, a falta de estar em contato um com o outro. Então, seja qual for a crise que você esteja vivendo, pensa nela como uma ervilha. Mas em vez de colocar os colchões e fingir que está tudo bem, trabalha sobre ela. Afinal, como eu digo nos eventos quando eu trabalho esse conto, né? Você quer se casar com a verdade? Ou você quer se casar com a mentira? E quando a gente está diante dos seres humanos, a gente pode ter uma coragem de olhar pela janela da alma, usar o que o Vini colocou agora há pouco, ou seja, todo mundo é humano, a gente vive a mesma coisa, tem um inconsciente coletivo que nos move. E eu posso dizer assim, quer saber? Oi, tudo bem? Ah, se eu tô bem? Olha, quer saber? Não tô muito bem hoje não. Tá acontecendo um problema com a minha esposa, ou eu tô brigando muito com meu filho, mas eu tô caminhando. Em vez de talvez dizer no automático, tá tudo bem, tudo ótimo, e por trás aqui dessa sua aparência, tudo bem, tudo ótimo, você está carregando o peso de milhões de ervilhas, de coisas que você não resolveu, e vai tapando o buraco porque você acha que não tem que resolver, porque você tem que ser perfeito. E o mundo não é perfeito. Foi o que a história nos ensinou hoje, né? Então, pessoal, caminhando agora para nossa finalização, que já deu 10 horas, o que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte. O exercício com o conto da Princesa e o Grão de Ervilha é interessante porque ele é um continho pequeno
Ele é um conto muito arquetípico da saga humana, consigo mesma, no planeta. Mas o mais belo de um conto assim é que ele ensina por si. Então, quando a gente se alimenta dos contos em tempos de crise, a gente começa a acessar lugares da nossa alma que a gente não imagina e começa a aparecer cura, começa a aparecer compreensão. Por isso que é tão importante contar conto de fada para as crianças. Elas não são mentais como nós. Jamais explique um conto de fada para uma criança. E deixa que essas imagens ressoem dentro dela, né? E se vem a pergunta da criança, mas o que é isso de dormir sobre 20 colchões? Você pode redirigir a pergunta para ela. O que você acha que é isso de dormir em cima de 20 colchões? E rapidamente ela vai te contar o que ela aprendeu disso e não precisa explicar. Se eu uso o conto de fada não para criança, mas eu uso para mim, é a mesma coisa. Assim como muitos de nós, né, eu comentava ontem no teste da live, muitos de nós usam a Bíblia, por exemplo, como um recurso espiritualizante, né? O conto de fada também pode ser feito da mesma forma, porque os dois têm arquétipos humanos, têm simbolismos, têm imagens. Então, se eu estou, por exemplo, com o meu livro dos Grimm, ou meu livro do Andersen na minha cabeceira, eu posso, por exemplo, antes de dormir, abrir e ler um conto. E como essas imagens atingem profundos ambientes humanos, e eu convivo com essas imagens, eu posso obter respostas anímicas mais profundas. Por exemplo, eu posso também usar os contos de fada com pessoas mais velhas, né? Pensei muito nas pessoas idosas que estão em confinamento quando eu fiz esse evento aqui. Pensei, por exemplo, muito na minha mãe, né? Quando a gente está falando com os nossos pais, com as nossas mães, é muito complicado porque eles nos criaram e como é que a gente, né, vai dizer para eles o que eles têm que fazer? E eu acho que a gente não tem que dizer para eles o que eles têm que fazer. A gente tem que encontrar maneiras artísticas como essa de mostrar para eles o que a gente tem que dizer para eles. Então, por exemplo, quando eu conto para alguém um conto como esse adulto e convido a essas reflexões, né? De alguma maneira muito sutil, eu estou colocando isso para ela. Qual é o teu destino? Qual é a tua busca? Aonde você está focando a sua felicidade? Se eu, por exemplo, estou vendo essas pessoas, né, tanto idosos como crianças, mas caminhando um pouco na ideia de, tá tudo bem, e vendo como isso está adoecendo, eu posso, por exemplo, sugerir um conto desse. E um conto desse, por exemplo, combate a mentira. Para uma criança seria até mais didático, né? Usa um conto desse para uma criança que você começa a perceber que se arrisca a mentir, né? Então, ao invés de falar, para de mentir, conta o conto e ela vai receber de uma maneira muito mais profunda essa informação e do jeito dela ela vai se transformando. Tá bom, pessoal? Então, olha, é o seguinte, pra gente completar essa live, a gente já passou um pouquinho do tempo e eu quero agradecer a vocês. Eu vou dar alguns presentes, tá bom? Simbólicos, mas vou dar alguns presentes. Então, relembrando, quando terminar aqui esse evento, você pode acessar a página do evento no Facebook, Os Contos de Fada em Tempos de Crise, e lá eu vou colocar para você a história da Princesa e do Grão de Ervilha. Vou colocar para você também o nome da autora, que eu sugeri, né? Que explora os contos de fada, a Clarice Apíncola Estés. Vou colocar também a indicação da música do Milton Nascimento. Acho que é muito bonito escutar essa música enquanto a gente pensa no conto. E vou também colocar para vocês algumas diretrizes de um pequeno documento que a gente montou aqui na Aulas Fantásticas, a gente chamou de Regras de Ouro dos Contos de Fada, para explorar também algo que não deu tempo aqui hoje, nem era a intenção, que é como eu conto. Como eu escolho, como eu conto, com que energia eu estou, com que tom de voz, etc, etc. Tá bom? E a mesma coisa eu vou fazer no grupo do Aulas Fantásticas no WhatsApp, que muitos de vocês se inscreveram. Tá? É um grupo que não é um grupo interativo, tá bom? É um grupo de informes, vocês vão ver lá, informes, Aulas Fantásticas, onde a gente sempre posta para vocês instruções sobre os eventos, informações, divulgações, e lá eu vou colocar para vocês também esses documentos e essas informações que eu coloquei, tá bom? E de posse disso, o último e grande presente que eu sempre ponho à disposição, pessoal, é que vocês estejam à vontade para entrar em contato com a gente, tá? A gente está presente nas redes sociais,
no Facebook do Aulas Fantásticas, onde vocês estão agora, no Instagram, por e-mail, contato@aulasfantásticas.com.br, pelo WhatsApp, 19 99138 3423 e pelo Messenger também aí do Facebook. Então vai ser um prazer dividir com vocês qualquer coisa e impressão que vocês tenham retido desse evento. E como desafio, vou colocar que você nos envie a sua produção, que agora não tem mais dono, como frases, né, individuais, agora tem um dono coletivo, e eu acho que todo mundo aqui de bom coração agora cedeu essa informação para que o autor possa nos revelar os seus mistérios, tá? E você mandando isso pra gente, a nossa ideia é que a gente vá transformando isso em conteúdo de volta para você, postando na página do Aulas Fantásticas, mandando no grupo, as poesias que vão chegando, os textos que vão chegando, e assim a gente consegue continuar vivo nesse período de confinamento, sentindo a alma e o coração uns dos outros. Tá bom, pessoal? Então peço desculpas por tomar esses 5 minutos a mais de vocês de tempo. Agradeço imensamente a presença de vocês. Espero de coração que tenha acrescentado. E como eu disse também ontem na live teste, espero que isso tenha motivado vocês agora a desligar o celular e desfrutar desse sábado maravilhoso que se apresenta para você e se preparar para contar esse conto hoje ainda para alguém. Talvez seja para você mesmo, talvez seja para uma criança que você ama que está ao seu lado, talvez seja para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, talvez seja para o seu companheiro, mas que vocês agora tenham se inspirado a nutrir mais a importância desses contos dentro de vocês mesmos, tá bom? São muitos comentários pulando aqui embaixo, eu não vou ter tempo de continuar comentando sobre eles, conversando sobre eles, mas só quero agradecer imensamente como é bonito fazer essas lives com vocês e ao mesmo tempo receber tanto carinho de volta aí pelos comentários, tá bom? Não temos data marcada ainda, mas em breve eu mando para vocês a próxima live que vai ser sobre poesia. Poesia é para todos, não é só para alguns não, tá? Poesia é para qualquer um mesmo, todos, tá bom? Um abraço para você, tenha um lindo sábado e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, gente. Um grande abraço.